Deixa eu respirar. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Avança RS. Hoje estou com um convidado especial e retornando novamente ao nosso programa, Dr. Marcelo. É um advogado do direito do consumidor e hoje vamos trazer uma nova pauta. O programa Avança RS é um programa de inovação, cultura, turismo, startup e projetos. Participe e acompanhe em todas as redes, todas as plataformas digitais, pelo canal 11 da NET, envie o WhatsApp para nós, 51 995 280471. Dr. Marcelo Silveira de Almeida é natural de Porto Alegre, advogado, titular na empresa Marcelo de Almeida Advogados Associados. Obrigada por nos atender e sejas bem-vindo ao nosso programa, doutor Marcelo. Eu que agradeço, querida Nailde. É sempre um prazer falar contigo, uma pessoa tão comprometida com a comunicação, com a informação, com seriedade e credibilidade. E também dessa legião de fãs que tu tem aí, na qual eu me incluo. Muito obrigado. Gratidão, está sempre nos acompanhando, nos mandando mensagens quando não está aqui conosco, e isso é importante que leva a nossa audiência à frente. Doutor Marcelo, hoje vamos falar em publicidade e propaganda nas relações de consumo. Vamos então, o que veio de diferente agora com a pandemia, doutor? Perfeito. Esse cuidado da publicidade, da propaganda, a gente sempre tem que ter muito cuidado, porque ela tem que estar de acordo, tem que estar dentro dos ditames legais, do que é permitido e do que não é permitido. O que não é permitido é proibido. Então, esta é a questão. Agora, a diferença que existe é que a publicidade, o que ela está visando? Ela está visando o lucro. Ela está visando a venda. Eu vou divulgar isso aqui, vou tornar público para poder ganhar, enriquecer. Mas o enriquecer não é pejorativo nesse sentido. É ganhar, vender o seu produto. Enquanto a propaganda nada mais ela é do ponto de vista filosófico, científico, legal, onde assim, por exemplo, sempre o exemplo que existe. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma publicidade. Eu vou pegar um produto, eu vou divulgar, eu vou botar na vitrine da minha loja, eu vou anunciar o patrocinador. Esta é a publicidade. Eu estou tornando público isso e estou visando o lucro. Agora, a propaganda, ela vem assim, por exemplo, vamos falar agora no seguinte sentido. A questão da vacina. Um exemplo de propaganda. O Ministério da Saúde está disponibilizando a vacina para o mundo inteiro. Certo? Essa é a propaganda, divulgando um serviço, o que não está visando o lucro ali. Então essa é a diferença. Agora, o cuidado que tem que ter é que nenhuma delas pode ser enganosa. Essa é a verdade. Quando é a publicidade enganosa, ela vem tipificada como crime no Código de Defesa do Consumidor. Então, sim, olha, o que eu vou fazer? Eu vou divulgar um produto, eu tenho que passar a seriedade. Quando o Código de Defesa do Consumidor ele deixa claro que o não cumprimento do Código de Defesa do Consumidor constitui crime, então a publicidade enganosa ela é tipificada como crime, porque vai induzir o consumidor ao erro, e isso não pode. Como é tipificado como crime? Muito interessante isso, porque com a pandemia aumentou muito as propagandas, porque se fala, tudo virou informatizado. Hoje, os produtos, porque na pandemia não se podia sair, não se podia comprar, a não ser pela internet. Como foi esse cenário na pandemia? Aumentou gigantescamente? Abriram-se muitos processos? Como tem sido, doutor? O comércio eletrônico ele vem no crescente a cada dia que passa. Isso aí, até mesmo antes desta pandemia, já vinha num crescente. O comércio eletrônico. Agora, mas o Código de Defesa do Consumidor ele está devidamente regulamentado nesse sentido, nas relações de consumo, no processo eletrônico, só que os cuidados a gente tem que ter ainda. Porque a gente está numa situação que a gente vai comprar pela internet. Eu não sei a publicidade que está sendo feita, eu não sei quem está fazendo, eu não sei se existe um endereço físico de quem eu estou comprando, eu não sei se eu vou receber o produto. Eu não sei quando que eu vou receber o produto. Então acaba assim, gerando o quê? Gerando muitas incertezas do que acontece e até mesmo inseguranças, que a gente não sabe. Paguei, será que recebo? Será que não recebo? Esse cuidado a gente tem que ter. Eu sempre oriento as pessoas, vamos comprar daquele site confiável.
vamos buscar informações com os amigos. Já comprou nesse site? Vamos recorrer ao órgão de defesa do consumidor, o órgão oficial de defesa do consumidor, quais são as reclamações e por que tem reclamações. Vamos recorrer até ao site do Tribunal de Justiça, vamos lá olhar, ver se tem ação e quais são as ações que tem com um determinado fornecedor. Perfeito. Muito importante. Esses cuidados tem que ter, porque a gente está comprando de alguém que a gente não sabe se existe. Verdade. Porque o consumidor, normalmente, ele vai pelo visual. Claro. Eu quero aquele produto, vou pesquisar, normalmente ele vai só no preço. Ele não vai naquela outra questão mais a fundo, que é o que o senhor está passando, que é justamente averiguar quem é o fornecedor, o prazo de entrega, se realmente é válido. Vamos dar um exemplo, não vou falar da loja, né? Mas no site é um valor, se tu compra na loja é outro valor, bem diferente. E o que eles alegam? Nós temos frete, nós temos outros custos, o custo do espaço, o custo do funcionário, então por isso há essa diferença, né? Eu não entendi muito bem, mas... e quando tu vai fazer a compra que é mais barato, tu vai lá no frete. E o frete é lá em cima. Ou seja, a diferença do frete vai buscar o que tu compraria na loja. Então, essas diferenças o cliente acaba não se ligando. O prazo de entrega, normalmente fala X dias úteis, né? E se eu não recebo dentro desse prazo, como eu faço? A partir do... Aí está um grande exemplo da publicidade enganosa. Por quê? Está divulgando uma coisa e está fazendo outra. Olha, aqui eu não cobro frete, aqui eu cobro. Está divulgando o que não é verdade. Aí está o exemplo já da publicidade enganosa. Agora, o prazo de entrega ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado. Porque se o fornecedor ele está oferecendo determinado produto ou determinado serviço ao consumidor, ele tem que preservar, ele tem que garantir isto. Certo? Porque quando o consumidor vai procurar é porque ele viu a publicidade, ele viu a propaganda, ele acreditou nisso aí. Olha, eu acredito, esse pessoal, por essa publicidade, é um pessoal sério, sabe? Então espera. Agora, passado um dia, já frustrou a expectativa, já existe a prática infrativa. Aí sim, naquele mesmo momento ali, já é possível o consumidor que ele vá até o órgão de defesa do consumidor, faça o devido registro e se for tipificado como crime, quando é tipificado como crime, existe delegacia especializada em direito do consumidor. E aí sim, existe o crime no Código de Defesa do Consumidor, onde é que cabe o registro? Além do PROCON, cabe o registro também na Delegacia do Consumidor. E essa Delegacia do Consumidor, ela tem somente em Porto Alegre ou ela tem em outras cidades também? Tem muitas cidades. Agora, na cidade que não tem, quem faz às vezes a Delegacia do Consumidor é a própria Delegacia da cidade. Não importa, ela não precisa ser especializada. Aí ela faz todas as áreas, certo? Faz do idoso, faz do consumidor, faz do menor, tem toda essa questão. Agora, é claro que o Porto Alegre tem função do tamanho, né? Existe a possibilidade de ter delegacias especializadas. E aí sim, se tem as delegacias especializadas e a tramitação vai. Mas nada impede também de ser feito o registro via internet, porque se você não tem por exemplo, na esfera administrativa, não tem um PROCON municipal na cidade, você vai fazer o quê? Vai recorrer ao PROCON estadual. Aí o PROCON estadual, que é sediado em Porto Alegre, você pode fazer online. Você entra no site, faz o devido registro ali, que o fornecedor, em caso de prática infrativa, ele vai ser notificado, ele vai prestar esclarecimento junto ao PROCON, ele vai ter o prazo para a sua defesa, que é o princípio do contraditório e ampla defesa, sim, para apresentar a sua defesa. Agora, não apresentando a defesa ou comprovadamente a prática infrativa, o que acontece? O PROCON vai aplicar uma sanção, vai aplicar uma multa, vai ter uma punição para essa empresa. Porque isso é importante, porque do ponto de vista pedagógico é muito importante. Olha, vai ser punido para aprender a não lesar o consumidor. Isso é muito importante, porque muitas pessoas não sabem. E uma outra prática, e isso tem repercutido bastante, são os empréstimos a aposentados. É um tipo de propaganda, é um tipo de informação, seja ela física, seja ela online, muito pelo telefone, e
E tá sendo assim, ó, abusivo tu receber ligações no teu telefone, ligam para ti, desligam e eles perguntam, nós temos um X valor para a senhora como aposentada e tal, mas eu não quero, mas eles continuam te ligando. Acabam insistindo, né? A gente, porque sabe que hoje um alvo, até mesmo em função da vulnerabilidade, o idoso ele é sempre sempre Verdade. pela financeira, pelo banco, por essas questões. E muitas vezes a gente sabe que existe a chamada venda casada também. Isso. Quando assim, ó, a pessoa vai lá, o idoso vai lá, ele vai buscar um empréstimo, o que acontece? Já oferecem um monte de coisa Oferece junto. Um seguro, o título de capitalização, tem todas essas questões. Não, mas eu não quero o título de capitalização, eu não quero seguro, eu não quero consórcio. Cartão de crédito e outras coisas. Eu não quero nada disso. Tantos outros produtos. Eu só quero empréstimo. Aí simplesmente o que o fornecedor vai falar? Olha, que se optar por esse serviço também, fica mais fácil de aprovar. Sabe? Então, quer dizer, fico, de todo momento, assim, ó, fico dando aquela pressão velada, sabe? No idoso, que acaba aceitando. Ele acaba aceitando aquele pacote em função de que eu preciso dessa conta, eu preciso desse produto. Exato. Mas se eu tiver algo, eu vou ter um benefício. E não é isso. Não. Porque outro dia eu estava na porta do banco, no caixa, e tinha um cliente, um senhor, e disse o seguinte: olha, você me ofereceu algo e que até hoje eu não recebi a cópia, não recebi o contrato disso. Então, isso é muito comum. Principalmente com os idosos. Então a gente vê a reclamação de que ofertam um produto e acabam realizando outro. Quando tu tem a necessidade, as pessoas reclamam muito de seguro, sim, de banco, que quando tu precisa, tu não tem uma corretagem, ele saiu mais em conta, mas tu vai ter muito mais problemas depois. Então são pertinentes e são recorrentes tudo isso. Como travar tudo isso, doutor? Em primeiro lugar, eu gosto sempre de informar que existe o princípio da inafastabilidade ao judiciário. Todo cidadão, todo consumidor que se sentir lesado, ele tem todo o direito de recorrer ao Poder Judiciário. Sim. Para buscar o seu direito. Olha, eu contratei um exemplo, eu contratei um empréstimo ontem numa instituição financeira. Aí veio a venda casada. Pô, e agora vou ter que ficar com isso? Não. Imediatamente no outro dia ele pode pedir o cancelamento já. Em 24 horas. Em 24 horas já pede o cancelamento. Olha, eu não quero, não, é a venda casada, está caracterizado. Assim, eu sofri uma pressão no momento, então não tem. Porque senão faz um empréstimo, tu vai pagar 5 vezes o valor que tu pegou. E quando na realidade a Constituição ela fala numa limitação de juros, e o que não é respeitado, verdade. Isso a gente tem que ter cuidado sempre. Tem que ter cuidado. A abusividade existe. E se a abusividade existe, e se a gente tem órgão de defesa do consumidor para recorrer, vamos fazer a denúncia. Não vamos ficar quietos nesse sentido. Vamos buscar lá, tá tendo a prática infrativa, tá tendo abusividade, então tá. Então vamos buscar o nosso direito também. Porque o idoso, muitas vezes, ele é o alvo, assim. Por quê? Porque muitas pessoas sabem que às vezes tem uma pessoa idosa em casa, tem um aposentado em casa, que é o que consegue fazer o empréstimo. Os demais membros da família muitas vezes não conseguem. E o idoso consegue. O idoso consegue, porque é consignado o pagamento. Consignado, os juros aparentemente são menores, a flexibilidade é muito mais rápida. Só que na verdade não é bem assim, isso deveria ser para todo mundo, né? Agora, esta questão que pega assim, ó, pega o idoso, vamos lá, me aposentei. Muitas vezes a falta de informação, isso aí vai até para os órgãos competentes e o poder público. Muitas vezes o aposentado, sabe quando é que ele vai ficar sabendo que se aposentou? Quando ele está em casa e recebe uma ligação de uma financeira oferecendo um empréstimo para ele. E ele está com o processo ainda. Ele diz assim, não, mas eu não estou nem aposentado. Nem recebeu ainda. Não estou nem aposentado. Não, mas tu já está aposentado. Então, quer dizer, para ver como funciona o negócio, né? Como funciona o negócio. Isso é uma prática abusiva, não pode existir, e para isso a gente tem os órgãos de defesa do consumidor. Porque você já está perturbando, né? Claro. Está perturbando que nem é teu cliente ainda, tu está oferecendo algo que ele não quer,
e ele acaba entrando numa seara e acaba fazendo. Ou diz o sim, entra o valor na conta dele e aí ele se enrola por muitos meses. E o mais, assim, ó, e o pior de tudo isso é o quê? Como é que alguém ficou sabendo que eu me aposentei? Exatamente. Sabe? Então essa informação aí, ela não é pública. Só que já sabem, então eu aposentado, o consumidor, o idoso, acaba tendo essa informação por terceiros. Não é nem o órgão que deveria realmente informar. Verdade. Porque senão vai lá. Então daí começa ainda a oferecer, daqui um pouco compromete todo o salário. Verdade. Todo o salário. Quando na realidade tem que ter uma tem limitação. Tem que ter um percentual, né? Tem que ter o percentual. E qual é esse percentual, doutor? Não, entre o seu recebimento e sua liberação de um empréstimo, alguma... O que eu posso comprometer? Pode comprometer 30% do teu vencimento. 30%. Líquido. Líquido. Mais que isso aí não pode. Porque não pode correr risco. Tem muitas instituições que acabam dando um jeito nesse sentido. Tem uma margem aqui, tem outra margem ali. No fim, compromete 100% ou quase 100%. Ainda mais que agora, com a função da pandemia, tem muitos idosos que não ganham medicamentos, seja no município ou no estado, e ele precisa daquele valor. Como fazer, né? Se já está comprometido e os remédios, os insumos estão subindo gigantescamente. A cada dia, né? E aí a gente pega, quando tem o comprometimento de 30% do seu vencimento, por exemplo, para os outros 70% justamente para isso. Isso é para a sua moradia, para a sua alimentação, para o seu remédio, quando precisa, para o seu lazer. Então, por isso que não pode comprometer mais que 30%. Comprometeu mais que 30% já tem abusividade. Quem fez errado, não poderia. Quem fez, induziu ao erro. A pessoa que fez o empréstimo, certo? Por isso que é importante. E eu falei, a qualquer momento pode ser revisado tudo. Vamos revisar o contrato. Olha, está comprometendo mais 30%. Independente se seja naquele prazo que está no contrato, que pode rever a qualquer momento. Se revisa e ninguém está falando aqui a respeito do seguinte, comprometeu mais que 30%. Sim. Não, então tá, eu vou judicializar essa situação, esse tema, para quê? Eu não quero fugir, eu quero os 30%. Mesmo que esteja comprometido mais, então tá, então que aumente o prazo para o pagamento, mas que fique em 30%. Essa é a questão. O que não pode é comprometer mais que isso. Não pode comprometer todo o vencimento do aposentado. Todo o vencimento do aposentado. Não pode. Doutor, um outro questionamento que alguém me fez quando souberam que o senhor vinha. Por exemplo, tu tem um débito ou uma dívida lá no banco e faz esse desconto indevido na sua conta. Por que faz automático? Por que tu tem que ter 5 dias úteis para que esse dinheiro volte para tua conta novamente? Isso é legal? Isso é legal porque é uma norma que existe, que ela foi imposta pelo Banco Central. E quando foi feito pelo Banco Central, é porque tem anuência do governo federal. Certo? Entendi. É o que faz essas questões. Então, isso aí é legal sim. Agora, também tem uma outra questão, e daí a gente vai também para o lado do Código de Defesa do Consumidor. Quando a cobrança é indevida, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, quem foi lesado, ele tem direito à chamada repetição do indébito. O que é repetição do indébito? Repetição do indébito significa o seguinte, o que foi cobrado indevidamente, o consumidor tem direito à devolução em dobro. Então tá, a gente vai ter que respeitar aqueles 5 dias, vai ter que respeitar, é lei, tudo bem, mas também vamos respeitar e vamos aplicar a lei também. Quando fala em cobrança indevida, nós temos a repetição do débito, então vamos buscar o nosso direito também. Bacana. Se todo mundo errou, todo mundo tem que acertar também, né? Então Bacana. É mais ou menos por aí. Bacana. E voltando para os produtos, comprei um produto pela internet, a responsabilidade até a entrega, porque tem todo aquele sistema de logística, né? Se compra em loco, tem muitas empresas que agora estão colocando seus CDs de logísticas em alguns estados ou nas regiões metropolitanas, porque tu compra e chega mais rápido. Porém, tem toda uma condição. Como vai chegar meu produto, o prazo de entrega, a responsabilidade é de quem eu comprei, é isso? Perfeito. Senão fica muito fácil, né?
Senão fica muito fácil. Olha, eu vou tirar a minha responsabilidade. E jogo para logística. E vou jogar para logística. Eu vou jogar no motoboy que entregou. Sim. Sabe? Então, quer dizer, não. A minha relação é com quem eu comprei. Ponto. Demais ali pode até existir uma responsabilidade solidária. Só que eu não tenho nada que ver com isso. Eu comprei de determinado fornecedor. É ele que tem que me entregar o produto. Agora, se ele tem uma maneira de entregar que não é confiável, que nem mesmo ele confia, então que ele vá procurar uma outra maneira. E essas práticas, elas podem... Desculpa. Essas práticas, elas podem vir também para a alimentação? Podem também. E aquela outra questão, o seguinte, ó. Isso é bom a gente lembrar, a alimentação também é muito importante. E essa questão do produto, isso é muito bom lembrar, assim, o chamado direito de arrependimento. Eu sempre gosto de informar porque as pessoas acabam, às vezes, né, confundindo o direito de arrependimento na compra do espaço físico e na compra por internet, por exemplo. O direito de arrependimento, aquele direito de 7 dias de arrepender-se da compra ou contratação de serviço, ele se aplica única e exclusivamente nas compras fora do estabelecimento comercial. Comprou pela internet, comprou por telefone. Sim, aí eu tenho o direito de me arrepender a partir do momento que eu receber o produto. Eu olhei o produto, não, mas não é o que eu quero. Posso me arrepender, não precisa dar explicação nenhuma. Simplesmente estou exercendo o direito de arrependimento. Tenho 7 dias porque eu comprei fora do estabelecimento. E posso devolver e receber o meu valor. Pode devolver, receber o valor corrigido monetariamente e também o seguinte, a própria devolução, a despesa fica por conta do fornecedor. Porque o risco é dele, porque eu não olhei o produto. Entendi. Agora, o direito de arrependimento ele não existe se a compra foi feita na loja, onde tem o espaço físico. Porque ele está tocando, ele está olhando, ele está vendo. Ele tem o conhecimento do produto. Mas é uma questão que a gente sempre tem que observar. Por exemplo, recentemente agora teve o Dia dos Pais. E também teve aniversário. Teve o meu aniversário, dia 7. Então, assim, a gente... Parabéns ao vivo, doutor. Obrigado. E aí, o que acontece? A gente ganha um presente, certo? Ou vou comprar um presente para alguém. O que eu vou fazer? Como eu fui na loja comprar, eu sei que eu não tenho direito de arrependimento, eu sei que a loja não é obrigada a trocar, salvo se tiver defeito, aí sim tem que trocar. O que eu vou fazer? Isso eu oriento as pessoas sempre. Olha, eu vou comprar um presente para Nailde. Tá, vou lá comprar. E daí eu vou falar para o gerente o seguinte, olha, eu não sei se ela já tem esse produto, esse presente, eu não sei se ela vai gostar. Não sei se vai servir. Não sei se vai gostar da cor, então eu não sei. Então eu quero firmar um acordo com o senhor, um acordo verbal, que tem validade. Se porventura ela tiver interesse na troca, é possível? Sim, é possível. Aí está firmado o acordo, mesmo que tácito, mesmo que verbal, mas ele é expresso. Então tá, pode trocar sim. Então vamos conversar, porque a loja é obrigada a trocar o produto quando tiver defeito. Se não tiver defeito, não gostei da cor, não é o meu número, não sei o que, a loja não é obrigada. Só se for o direito de arrependimento na compra fora do estabelecimento comercial. Perfeito. Isso é muito importante sempre lembrar. Isso é muito importante porque os telespectadores que estão nos escutando muitas vezes nem sabem disso. Ou tem vergonha de procurar, ou não. Existe uma série de fatores. E acabam ficando com aquele produto com problema, ou porque não gostou. Então, como, né, gerir tudo isso? Então, pode procurar sim. Existe outra coisa também, que eu acho bem interessante, é o vale presente. Então, tu está evitando com que isso possa acontecer futuramente. Tem lojas, sim. Grandes lojas que fazem essas trocas naturalmente, desde que tenha a etiqueta, que esteja ali com o código certinho, não esteja nada fora, até trocam, mas não que ela necessariamente teria que trocar. Se tu comprou fisicamente, como o senhor nos explicou, claro, né? Quando tem defeito, sim. E agora, quando é possível a troca, aquela questão que todo mundo fala assim, olha, tem que ter a embalagem. Aí complicou. Não precisa embalagem. Eu não comprei a embalagem da camisa para usar a camisa, né? Exatamente. Eu vou usar a camisa, não vou usar a embalagem. Então não precisa. Então, assim, quando falar nesse sentido, você olha, não é verdade isso aí. Isso acontece normalmente com camisa masculina, que eles pedem, não pode tirar da embalagem, mas estou obrigada a tirar.
tu é obrigada a tirar para provar, então não, acaba essa questão correndo um certo risco de não conseguir trocar, né? Tem muitas informações que tem que ser assim, assintosamente ignoradas. Um outro grande exemplo que existe é aquela famosa placa de publicidade que tem de orientação no supermercado, no shopping. Os veículos aqui estacionados não estão cobertos por seguro. Perfeita. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí já está pacificado já nas decisões jurisprudenciais. Não tem mais o que se falar nesse sentido. A responsabilidade é do estacionamento. Do estacionamento, do shopping, do supermercado, de onde for. Mas é muito importante, sempre a prova que esteve ali. Que é o ticket, que é uma nota fiscal do supermercado, essas questões, sabe? Isso sempre é muito importante. Comprovando o teu horário e local que tu estavas ali. Comunique imediatamente à gerência. Quando ele chegou lá, não encontrou o seu carro. Comunique imediatamente à gerência. Naquele mesmo momento, já faça o requerimento das câmeras do estabelecimento também, porque de um determinado período eles vão ter as gravações. Então é muito importante as câmeras também. Já faça esse requerimento. Que bacana. Doutor Marcelo, agora com a pandemia, como foi para vocês da OAB, vocês que trabalham com a lei do consumidor na íntegra, como o consumidor se viu agora nesse período de pandemia e pós-pandemia? Foi uma situação muito, muito delicada, muito difícil também, que a gente ainda está passando. Ainda estamos. Ainda a gente está passando, isso aí, não existe uma data prevista para terminar, esse é o cuidado. Por isso que é importante, todos os cuidados básicos é muito importante para a gente ter. Agora, o que a gente está fazendo? A OAB está disponibilizando bastante, assim, muita informação online, virtual, levando a informação, né? Porque hoje, como não tem aquela situação que a gente possa ir em determinados lugares, o presencial ali, que nesse momento está muito difícil, e tem que ser assim mesmo, né? Nesse momento não dá. A OAB está disponibilizando bastante. Nós estamos dando bastante orientação com as suas comissões, a Comissão de Defesa do Consumidor, a Comissão do Idoso, a Comissão da Mulher, estão passando bastante orientação. Está tudo no site da Ordem lá. Que bacana. E conversar com o Dr. Marcelo é sempre uma cultura. É sempre trazer uma novidade, trazer para você que está aí nos assistindo, como nós agirmos diante não só das nossas compras, mas em diversos setores, seja com um contrato, seja com uma ida no bar, uma compra de um alimento, de uma roupa, como se portar, porque a pandemia, isso foi tudo muito novo em todos os setores. E o que eu vejo, muitas vezes, as pessoas elas acabam comprando no impulso, tem o arrependimento, seja num livro, seja num produto. Teve muito curso online. Como vocês têm encarado essas compras online de cursos e palestras? Tem muitas reclamações? Já tem algumas reclamações, né? Mas, em primeiro lugar, antes de mais nada, o que a gente tem sempre fazer? Sempre adquirir um produto ou contratar um serviço de uma pessoa devidamente registrada. Que esteja com seus impostos em dia, com a sua inscrição estadual em dia, com seu alvará em dia, com seu CNPJ em dia. Princípio básico. Eu não posso comprar um produto no estabelecimento que não tenha a emissão da nota fiscal. Por quê? Porque a emissão da nota fiscal que é a prova da relação de consumo. Aí eu tenho a quem procurar depois. Eu sei, se eu tiver que litigar, se eu tiver que buscar em juízo alguma reparação, eu sei de quem. Agora, se eu não tenho a nota... Interessante, porque se você tem a sua empresa, seja MEI, seja IPP, seja o que for, se tem um CNPJ, automaticamente tu tem que ter tua nota fiscal. Com certeza. É o mínimo. Com certeza. Então, e tem o detalhe, comprar sempre no estabelecimento devidamente registrado. Não está registrado, fica difícil, né? Interessante essas nossas colocações, porque... Mas por que, né... Nota fiscal tem que ter, obrigatório. Tu tem CNPJ, tem que ter nota fiscal. O interessante é que até nos editais estão pedindo orçamento e as certidões negativas. Se tu não está legal, não vai sair a certidão. Não saindo a certidão, você não participa.
já está linkando tudo isso em todos os setores. Então, cada vez mais está ficando mais... É um funil, né? Recebemos muitas informações e vai fechando. Vai sair lá na ponta quem tiver todos os seus impostos em dia, vai ter as suas certidões, ou seja, entrega de uma declaração, seja o que for. Então, isso já está filtrando muito. E é em todos os setores. E tu chega numa loja, eu quero um orçamento, tem muitos que não dão, eles não querem dar, ou seja, tu já deixa de participar. Então isso é muito importante, porque o empreendedor, eu saí da minha empresa, eu vou abrir um MEI, tá tudo certo. Não tá tudo certo, eu preciso. É justamente isso que o senhor passa. Se existe a lei do consumo, do consumidor, também existe a lei do outro lado, que nós temos nossos direitos e temos nossos deveres. Aí existe o equilíbrio. Existe o equilíbrio, porque assim como o consumidor tem seus direitos, ele tem seus deveres também. E a vice-versa é verdadeira. Para o fornecedor também. Esta é a questão. Agora, muito importante, o que você falou agora, é a respeito, estar legalizado, estar dentro do parâmetro legal. Sempre quando a gente está numa relação de consumo, se eu tenho um produto e o produto me deu um problema, aonde é que eu tenho que levar esse produto? Numa assistência técnica autorizada. Que está cadastrada para aquele fornecedor. Exatamente, porque se não for uma assistência técnica autorizada, eu perco a garantia. Claro, porque ele vai ter que te dar o orçamento numerado, exatamente. Ele vai ter que te dar a nota fiscal, ele vai ter que te dar garantia, inclusive, da garantia. Claro, porque é aquela questão, né? Como é que eu vou reclamar se eu levei alguém que não é devidamente autorizado? Não tem como. Aí você perde o direito do seu produto. E aí não tem mais o que fazer, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Levou na assistência técnica autorizada uma outra orientação muito importante. Eu deixei meu produto lá, meu eletrodoméstico lá, certo? Eu vou receber uma ordem de serviço. A ordem de serviço, o que comprova que eu deixei neste estabelecimento o meu produto. E por que é importante a ordem de serviço? Porque o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, o que ele estabelece? O que ele diz? Que o fornecedor tem 30 dias para solucionar o problema do consumidor. Nesse sentido. Ou seja, os 30 dias conta quando? A partir que foi depositado o produto na assistência técnica. Por isso que é importante a ordem de serviço. Olha, eu tenho ordem de serviço aqui, começou dia 1º. Então tem 30 dias para solucionar o problema. Não solucionando o problema, eu tenho direito à troca do produto ou à devolução do valor pago corrigido monetariamente. Isso é muito importante. Sempre nota fiscal e ordem de serviço. Bacana. Doutor, nós sabemos que as aulas elas foram paralisadas no ano de 2020. Algumas retomaram em 2021. Como ficou esses contratos? Porque tem muitos pais que acabaram sendo demitidos, acabaram saindo dos seus trabalhos, pagaram as suas prioridades, porque hoje a água e a luz está estratosférico, né? Os valores. Como ficam esses contratos para esses pais que não tiveram as condições de retomar? E isso teve algum caso que prejudicou algum aluno para a retomada para a escola? Essa é uma questão muito delicada, né? Tem uma orientação no órgão de defesa do consumidor oficial que ele está orientando as escolas a respeito disso, de serem flexíveis nesse sentido. Porque a gente está numa pandemia, a gente não sabe quando vai acabar a pandemia, então está acontecendo tudo isso. Agora, o que não pode acontecer é o aluno ali ser prejudicado, porque a gente está numa situação que foi por motivo de força maior. Sim, não foram as nossas escolhas. Ninguém provocou nada. Ninguém gostaria de estar nessa situação. Obviamente não. E a gente sabe por que é importante ser flexível nesse momento. Por quê? Porque tem muitos pais que perderam o trabalho, que não conseguiram trabalhar, que não conseguiram sair de casa. Sabe? Tem toda essa questão também. Então, tem que ser flexível. Aquela situação, quando a lei diz
Por inadimplência, o aluno não pode ser impedido de assistir aula, nem impedido Tanto de nas universidades provas, quanto nas escolas particulares. Exatamente. Na universidade, desde do ensino fundamental até o nível superior. O que não pode, por inadimplente, não pode ser impedido de assistir aula e também prestar exame, prestar provas. Certo? E os certificados, porque isso é um detalhe que muitos alunos, principalmente de universidade, ele pode não receber o certificado porque ele está inadimplente? Não. Existe uma lei que... Existe uma lei regulamentada já, isso aí é pacífico já também. Não tem. Por inadimplência, não pode reter documento nenhum. Faça o requerimento, vá lá, olha, eu quero o meu diploma, eu quero o meu certificado, eu quero meu documento que ficou aqui, sabe? Não pode segurar, não pode reter. Não pode, hipótese alguma. Porque muitas vezes tu precisa do diploma para tu poder pagar depois o que tu deve. Exatamente. Essa é a questão. E outra coisa, tu também precisa do diploma para dar um segmento ou no teu trabalho ou procurar claro, um trabalho sem novo. Dúvida. E isso pode te prejudicar. Sem dúvida numa nenhuma. Nova conquista. Sem dúvida não. Essa questão aí não tem. E a entidade de ensino séria nem tenta fazer isso mais. Pode ter certeza, porque vem a fiscalização em cima, vem o órgão de defesa do consumidor em cima, vem o Código de Defesa do Consumidor em cima, então não tem. Com certeza podem ficar tranquilos nesse sentido, pode requerer sua documentação, pode buscar o seu diploma e vamos sempre estudar que é bom. Muito bem, e é sempre bom te trazer porque esclarece ao nosso público tudo isso. E porque a lei do consumidor ela é meio era restrita, as pessoas tinham vergonha muitas vezes de fazer uma reclamação não, é um direito seu. E até porque tem aquela questão, tem muita gente assim que fala, mas eu não vou me incomodar por causa de R$1, eu não vou me incomodar por causa assim, não, mas tem que se incomodar sim. Verdade. Sabe? Então tem que se incomodar sim. Porque se você é como tinha antigamente o troco em bala, sabe? Tu pagava em moeda corrente nacional, tu tem que ter o teu troco em moeda corrente nacional. Não é troco em bala. O senhor me falou agora, lógico, quem gosta de doce, né, formiga como nós, tudo certo. A gente até aceita uma balinha, mas o troco em bala é o cúmulo, né? Não, é o fim, né? É o fim, mas ainda tem gente que usa essa prática, inclusive em Uber. Tem essa prática. Falando em Uber, doutor, já teve reclamações referente a esse serviço prestado? Tem muito já. Pelo preço, pelo atendimento do motorista. Pelas condições do veículo. Pelas condições do veículo. Já tem muita reclamação, sim. Já tem. E tem que fazer. Porque se a proposta é uma, se no início foi bom... Por que retroceder? Agora sim, agora não. Não, tem que reclamar, tem que buscar o seu direito, sim, sempre. E tem muito motorista que atendem mal mesmo. E outro dia eu tive essa cena, né, comigo do atendimento, da pessoa voltar e ainda te xingar. Não, só um pouquinho. Tu tá prestando uns serviços. Né? Então tem que deixar a pessoa onde ela colocou no mapinha dela. Sim. Então isso é um serviço e acaba sendo um desserviço. Como o senhor falaste, a qualidade do carro, a qualidade do atendimento, tudo isso, tu está vendendo um produto. Claro, né? Claro. Ou então tu sai, né? Não continua nesse trabalho. E as pessoas reclamam mas o importante nesse sentido agora Mas quem é que sofre a penalidade? A Uber ou o motorista? Ambos. Ambos? Ambos. Se não tiver providências pelo aplicativo, independente qual for o aplicativo, não tiver providência desse sentido, sim, aí ele passa a responder solidariamente. Aí tem a responsabilidade solidária. Sim. É quem cometeu e quem foi omisso. Essa questão. Agora, isso aí é uma posição muito minha. Não vamos entrar em discussão assim com, sabe, o cidadão naquele momento. Não. Tudo bem, certo, ok. Então faça o devido registro depois. Vai no seu aplicativo, no próprio aplicativo, faça o registro. Não entre em discussão, não vai resolver. Resolva da melhor maneira possível. Não vai resolver. Que a empresa penalize, né? Vamos resolver da forma legal. Isso sim. De outra forma, não é bom, não.
Bacana. Falar sobre produtos hoje com o Dr. Marcelo foi muito bom. Trazer novamente uma coisa que é muito importante. Dr. Marcelo, nós chegamos aos nossos minutos finais. Para nós, sempre uma satisfação em tê-lo aqui conosco na bancada, trazendo todo esse conhecimento, essa expertise. Sabemos que a OAB passou por alguns percalços de processos, os processos lá no judiciário, mas lutando para que a coisa chegasse lá nos consumidores de uma forma mais clara e atendendo a todos. Isso é muito importante. Sem dúvida, mas a OAB em todo momento, desde o início da pandemia, sempre esteve muito atenta e sempre esteve buscando a garantia da cidadania, o exercício da cidadania para toda a sociedade, sem dúvida nenhuma. Recentemente, agora, a própria OAB ela buscou junto ao Conselho Nacional de Justiça que fosse tomado providências pelo tribunal para que ande os processos físicos que estavam parados, esquecidos. E muita gente depende daqueles processos físicos. Então a OAB, mais uma vez, ela trabalhou muito forte. E à frente da lei. Ela trabalhou muito forte quando teve aquele problema de hackers e tal. Exatamente. Ela foi muito solidária ao povo gaúcho. Com certeza, ela foi muito forte mesmo. E eu dou os parabéns a vocês por esse trabalho realizado, porque aumentou gigantescamente o trabalho de vocês. Claro. E não caiu a qualidade, muito pelo contrário, aumentou muito mais ainda a qualidade de vocês. Claro, é verdade. A OAB sempre lutando pelo cidadão, sempre defendendo os interesses do cidadão e está aí fiscalizando, né? Fiscalizando. Por isso que eu tenho orgulho da ordem. Muito bem. Estivemos aqui, então, com o Dr. Marcelo Silveira de Almeida. Agradecemos a tua participação aqui no Avança RS, que você possa voltar em outras entrevistas, dividindo comigo aqui a bancada. E você de casa que tem perguntas, podem mandar diretamente. Eu gostaria que o senhor passasse as suas redes sociais e fizesse as suas considerações finais. Perfeito. Bom, para me encontrar, Marcelo Silveira de Almeida, Defesa do Consumidor. Marcelo Almeida, Defesa do Consumidor. Vamos encontrar. Agora, importante assim, busque sempre seu direito, denuncie o que for errado, o que for ilegal, a infração, a prática infrativa, porque aí sim, aí a gente vai criar o equilíbrio nas relações de consumo, a gente vai fazer o exercício da cidadania. Isso é muito importante. Não deixe de denunciar quando for o caso. Mas eu quero deixar aqui também, uma saudação especial para ti, para toda a tua equipe. Sem dúvida, muito obrigado, eu agradeço. O prazer é sempre meu estar aqui. Falar em direito do consumidor é sempre um prazer. E quero mandar aqui agora também um abraço e um beijo para Bruna Feijó, que está nos assistindo também, e a doutora Ângela Zucato, que está nos assistindo também. Um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência, estar aqui conosco, nos acompanhando. É muito bacana, cada vez mais cresce a nossa audiência, né, doutora? Eu fico muito feliz, está sempre dividindo comigo conhecimento, dividindo experiência, levando para vocês aí de casa todas essas dúvidas e que muitas vezes vocês têm vergonha, sim, de ir lá cobrar os nossos direitos. É verdade. Mas me chama que eu vou junto. Com certeza. Vamos lá. Eu agradeço muito, doutor. Eu que muito agradeço. Obrigada. Falar em direito do consumidor é sempre um prazer. E consumidor, o direito é seu. A você de casa que está nos assistindo, eu também quero fazer um agradecimento especial ao Seminário Jurídico Contábil e Empreendedor da Larange Marranguelo, que aconteceu do dia 11 ao dia 14 de agosto, e nós revertimos todo o valor em ação social para o Lar de Idosos em Esteio. O meu muito obrigada a todos os participantes e palestrantes, estava excelente. Conseguimos contribuir para a nossa população também um pouco mais de jurídico, de contábil e na linha de recursos humanos em home office, e isso é cada vez mais engrandecedor porque a gente está online, né? Então, a vocês todos, um grande abraço e nós estaremos nos reencontrando em breve.
Hoje conversamos então com o Dr. Marcelo Silveira Almeida, conversamos um pouquinho sobre publicidade e propaganda nas relações de consumo. Continue compartilhando as nossas redes sociais, envie um WhatsApp para 51995280471. A vocês todos de casa, um grande abraço, uma excelente semana, até a próxima quarta-feira às 21 horas. Muito